As informações e opiniões do programa a seguir são de responsabilidade dos seus produtores e apresentadores. Começa agora pela Ipanema Comunitária o programa Prata da Casa com Nora Prado. Olá, queridas e queridos ouvintes, queridas e queridos telespectadores, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Prata da Casa, sempre apresentando brasileiras e brasileiros que fazem a diferença para melhor nas suas respectivas áreas. Este programa é sempre apresentado através da Ipanema Comunitária, 87.9 FM aqui da Zona Sul. A convidada de hoje é jornalista por formação, com mestrado na Universidade de Paris I, Sorbonne, na França, e mestrado em Artes Visuais na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Produz eventos culturais e artistas desde 1977, tendo criado o primeiro curso de produção do sul do Brasil, atuante até os dias de hoje. Já ministrou curso em várias cidades brasileiras, além de Uruguai, Portugal, Angola e Guiné-Bissau. Dirigiu importantes centros culturais, Usina do Gasômetro, Santander Cultural, e criou, juntamente com a equipe da Liga, www.liga.arte.br, empresa que é sócia fundadora, políticas culturais para instituições como Unicinos, Centro Histórico Cultural Santa Casa e Instituto Ling. Produziu importantes festivais no Brasil, França e Áustria, assim como turnês de artistas gaúchos nos países citados, além de Portugal e Suíça. Produziu mais de 20 projetos de livro e literatura, desde a publicação de livros, como eventos literários e projetos educativos. Atualmente produz a ONG Doutorzinhos de Palhaços de Hospitais, os projetos nacionais de teatro da Fundação Sicredi, Instituto Dexis e projetos especiais do Centro Histórico Cultural Santa Casa, como Sonoridades e Humanidade Centro Histórico Cultural, atuando também como curadora. Sua empresa, com Luísa Pires, é atualmente responsável por 12 projetos via mecanismos de incentivo à cultura. Ela também conhece bem o lado do artista, sendo dramaturga premiada e colagista. Como dramaturga, tem 5 textos publicados e 3 peças encenadas em turnês nacionais com mais de 300 cidades brasileiras. Como colagista, tem 3 exposições individuais, sendo as 3 em Porto Alegre, além de uma delas em São Paulo e outra em Caxias do Sul. Mas não se engane, por trás da aparência meiga, gentil e delicada, há um furacão com garra e energia para incrementar centenas de projetos. Com vocês, a inquieta e talentosa Dedé Ribeiro. Salve, querida! Que honra, que prazer te receber no Prata da Casa, Dedé. Tu tá mutada, tem que colocar o teu som que a gente não tá te escutando. Agora entrou? Entrou. Ah, tá. Então, fiquei rindo aqui das fotos, né, que vocês encontraram nas redes. Até a tua mãe aparece na foto. Pois é, querida. Eu disse, vou botar em homenagem. Que espetáculo, adorei. Então, que prazer imenso estar aqui. Nossa, é um programa maravilhoso, importantíssimo para a nossa cultura. Agora que cada vez a gente tem menos espaço de cultura nos veículos, sim, né? Nossa, é essencial, maravilhoso. Adorei. Querida, obrigada. Dedé Ribeiro, você dirigiu importantes centros culturais, como a Usina do Gasômetro e o Santander Cultural. Conta como foram essas gestões e como essas instituições responderam às suas ações e propostas culturais. Nossa, começou com uma pergunta cabeluda, né? Então, olha, o que acontece, né? Quando eu fui estudar na França, eu fiz o meu trabalho era de uma comparação entre a produção cultural no Brasil e na França, né? E, para espanto meu, como lá era
um país onde, na época, inclusive, o socialismo ainda era muito presente, muito forte, né? Então, havia subvenção para tudo e grandes centros culturais muito bem desenvolvidos e com uma gestão incrível, né? Então, acabou que eu acabei aprendendo muito de gestão lá. Daí, quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a tentar... olha, vou tentar um espaço, sabe, para aplicar tudo que eu conhecia em termos de sustentabilidade, de aproveitamento dos espaços culturais, gestão mesmo, né, criação de equipes, e fazer com que os centros culturais fossem mais lucrativos e atendessem melhor tanto a comunidade artística quanto o público. E nessa hora aí, eu comecei a perceber que, na verdade, os centros culturais eram muito dirigidos por pessoas que estavam ali por uma moeda de troca de favor político, sabe? Que estavam ali por, sei lá, porque não estavam em outro lugar. E eles não estavam muito interessados em colocar pessoas que não estavam dentro da igrejinha tal, né? Então, daí a gente tinha isso tanto na rede municipal quanto na rede estadual, né? Então, foi mais ou menos por aí que eu comecei com essa parte de gestão. No início, com muita dificuldade, porque ninguém queria ouvir as coisas, né? Mas daí me chamaram para a direção lá da usina, né? Primeiro eu fui como vice-diretora, daí o diretor se ausentou e eu virei diretora da usina, mas a usina estava fechada, tinha que fazer eventos no entorno e conseguir dinheiro para os restaurantes e tal. Acabou que eu me desentendi, consegui um financiamento nacional muito bom, mas a prefeitura não conseguiu fazer a contrapartida. Que horror. Foi muito complicado ali, e assim, ao cabo de um ano, eu entreguei a minha carta de demissão e pedi para não participar mais, porque não funciona para mim, sabe, essa coisa de trabalhar com a política, sabe, no trabalho público não deu certo. Então, eu voltei para a vida privada, né? E mais adiante trabalhei um pouco ali na reitoria da URGS, e daí depois fui para a Unicinos, daí fiz a gestão lá da Unicinos, teatros e tudo durante algum tempo, um tempo bom, eu acho, uns 3 anos. E depois dali que me chamaram para fazer o Santander Cultural. Então, foi bem interessante, porque era uma empresa de São Paulo, que estava contratada pelo Banco Santander, e ela precisava de uma equipe em Porto Alegre para criar o Santander Cultural. E daí eles chamaram a mim para fazer a direção geral, e chamaram a Luísa Pires para fazer a direção administrativa. Eu não conhecia a Luísa, a gente se conheceu em função desse trabalho, e a partir daí eu e a Luísa montamos a equipe para fazer o Santander Cultural. Só que, e daí a Luísa até hoje é a minha sócia, né? A gente saiu de lá. Deu tão certo que seguiram juntas. Deu muito certo, e tudo que deu errado a gente concordava, sabe? Claro. Então, depois de um tempo, a gente conseguiu fazer eu me atrapalhei aqui porque entrou umas mensagens dizendo que as pessoas não estão vendo no YouTube. Não, no YouTube não tem, porque como ele transmite pelo Face, ele não pode transmitir ao mesmo tempo por duas plataformas. Eu achei que era ao mesmo tempo nos dois. YouTube, ele entra depois. Isso, entra na íntegra depois, né? Mas pelo isso Face está acontecendo agora, ou pela rádio, mas pela rádio é mais restrito, porque
tem que fazer parte aqui da Zona Sul, né? Entendi, maravilha. Oi? Tá, as pessoas que parem de falar E tem comigo. o site da rádio também pelo Face, Ipanema Comunitária. Tem o site. Pois é, mas agora eu não vou avisar todo mundo. Tá. Vamos esperar que se deem conta. Tá. Bom, então, que eu ia te dizer mais. Daí aconteceu isso. E daí, depois também o Santander Cultural terminou o contrato com a empresa de São Paulo, que era quem nos contratava. E a gente, assim como não gostou de trabalhar também no poder público, a gente também não gostou de trabalhar assim para um banco privado. Não foi tão legal também. Uhum. E acaba que é isso, entende? Quando a gente decidiu que finalmente era melhor a gente ter a nossa empresa e prestar serviços de assessoria para os espaços, mais do que trabalhar dentro dos espaços. Claro. E é isso que a gente faz hoje. Claro. Você também esteve presente na Unicinos e no Centro Histórico Cultural Santa Casa como produtora cultural. Como tem sido e como foi essas experiências? Como foram essas experiências? Unicinos eu adorava trabalhar lá. Eu realmente só saí de lá porque a proposta do Santander foi incrível, assim, né? Pagando o dobro e sabe, em Porto Alegre, não precisava ir a São Leopoldo todo dia, né? Então acabou que realmente eu saí de lá só por essa questão, porque era muito legal trabalhar lá. Mas e depois o Centro Histórico Cultural Santa Casa, as pessoas que criaram o Centro Cultural, que tem 10 anos agora, né? As pessoas que criaram foram minhas alunas no curso de Gestão e Produção. Ai, que beleza! Então, já pediram no início uma assessoria, daí a gente fez uma assessoria. Quando ia inaugurar, a gente fez também, eu e a Luísa, né? A gente fez uma análise, né, de sustentabilidade, a gente fez pesquisas para criar realmente uma política cultural para aquele espaço, né? A gente já fez políticas culturais para vários espaços de Porto Alegre, a gente fez para o Instituto Ling, fez para a Fundação E-Carta, a gente fez várias para várias instituições. Então a gente pesquisa, né, e ver o que as pessoas precisam, daí a gente pesquisa assim, o que está faltando para a população, né, em termos de atendimento, o que está faltando para a comunidade cultural, né? Então a gente faz essa pesquisa, a gente vê o que outros centros culturais fizeram no mundo e a gente apresenta uma solução para esses espaços, e foi isso que a gente fez para o CHC. Depois eles passaram a trabalhar autonomamente durante muitos anos e agora, no final da pandemia, nos chamaram de novo para uma assessoria junto com os projetos junto a leis de incentivo, mecanismos de incentivo à cultura. E finalmente depois nos convidaram para uma curadoria de projetos especiais, que é o que a gente faz ali a gente faz a curadoria e produção de alguns projetos especiais, né, tipo Sonoridades, o Humanidade CHC. Esse ano a gente fez também a remontagem da Cidade do Lugar Nenhum, que é o musical infantil do Nelson Coelho de Castro, que eu tinha produzido em 1983, e daí a gente remontou e foi um sucesso incrível, foi bem, bem legal. Que lindo! Dedé, você atuou como atriz no início de carreira e atualmente também é colagista. De onde vem esse talento para se autoexpressar e como têm sido as experiências como colagista? Então, tá. A atuação foi bem lá no início mesmo, né? Eu fiz 3 peças de teatro e depois deixei, né? Eu não era boa o suficiente. Então, não passei no meu próprio critério, né? De autocrítica. Mas o restante, deixa eu ver, o trabalho de colagem, daí já surgiu numa idade bem mais madura, né?
Eu sei lá quando foi, mas acho que tem 10 anos, mais ou menos, que eu faço colagem. Eu fiz 3 exposições individuais, né? Expus em Porto Alegre, São Paulo, Caxias, né? E continuo. Agora eu tive que dar uma parada, porque eu andei com uns problemas de visão, e que atrapalham por causa do... Né? A colagem é muito minucioso, trabalhosa. Né? Muito... E eu faço... Meus trabalhos, eles são bem realmente, assim, sabe? Muito precisos. O que me agrada na colagem é usar material bem... como é que eu vou dizer? Bem... coisas diminutas mesmo, né? Uhum. E daí não deu, mas tudo bem, dá uma pausinha, sabe? Daí eu vou para outras coisas, eu escrevo teatro também, né? Então tem os textos. Tu segues escrevendo teatro, Dedé? Eu sigo, inclusive eu participo de um coletivo que chama As Dramaturgas, e o nosso livro Liberdade ganhou o prêmio Açorianos esse ano de melhor livro do ano e melhor livro de dramaturgia. Meus parabéns! E ele ganhou o prêmio AGES também, e daí foi bem bacana, assim. Então eu tenho 2 livros publicados com o coletivo, e anteriormente eu também tinha livros com o DRAM, né, com o meu grupo de dramaturgia, que era dirigido pela Graça Nunes. Ai, maravilhosa, que a gente fazia lá no Teatro São Pedro. Estudei dramaturgia lá, assim, com ela, e depois a gente criou um grupo de estudos, né, e funcionava no Teatro São Pedro durante 8 anos, a gente ficou ali. Que projeto maravilhoso, que lindo. E eu gosto muito, e eu escrevi também algumas peças para a Fundação Sicredi, para o Instituto Dexis, que são peças que estão viajando o Brasil, assim, em torneios nacionais. Que lindo, não sabia. Dedé, quais pessoas da família, ou fora dela, que te incentivaram para o mundo das artes? Então, meu pai era muito artista, né? Meu pai pintava, desenhava, fazia quadrinhos, escrevia teatro, fazia de tudo, né? Que legal! O meu pai era muito artista, mas na real ele era engenheiro químico. Tudo para ele era um hobby, né? Então, o incentivo foi vê-lo fazer as coisas e o prazer que ele tinha em fazer, né? Porque, na realidade, ele não achava que eu devia trabalhar com isso. Ele achava que eu devia trabalhar com alguma coisa que me desse dinheiro. Ainda mais na época, né? O eterno sofrimento, dinheiro. E daí, bom, meu pai, ele faleceu muito cedo, muito jovem, com 54 anos, então não deu tempo. Mas foi o quê? Infarto, alguma coisa assim, súbita? Foi coração, agora. Uhum. Que coisa. E daí acontece isso, né? Que daí, nesse momento ele, né? Eu não tinha o incentivo para estudar ou para fazer coisas na área de arte profissionalmente, mas e ele não teve tempo de ver surgir mecanismos de incentivo à cultura, todas essas mudanças que houveram no Brasil, a internet, os mecanismos de incentivo, tudo isso que possibilitou abrir um campo gigantesco na área da cultura de trabalho, né? Claro. Então, na época não havia nada mesmo, né? Todo mundo que trabalhava com teatro, por exemplo, trabalhava no banco de dia e fazia teatro de noite, né? Então, não tinha a profissão de artista funcionando no Brasil, né? Então, dava para entender que eu não tivesse esse incentivo forte, mas havia, né? Havia. Meu pai ficava o tempo todo mostrando slides da França, de viagens, de cultura. Que lindo. Então, tinha bastante isso. E depois eu fui trabalhar em rádio muito cedo, eu tinha 19 anos quando eu fui trabalhar em rádio.
E daí, a partir desse momento ali, eu comecei a ter contato com muitos artistas. E daí, claro, eu ainda estava me formando profissionalmente. Uhum. Então, em pouco tempo, eu larguei o jornalismo e fui para a produção cultural. E a tua mãe? A minha mãe era farmacêutica bioquímica. Ah! Tanto meu pai quanto a minha mãe trabalhavam em laboratórios, eu passava o tempo em laboratório quando era criança, ia mexer em tudo, brincava com mercúrio, tudo que hoje é proibido. O meu pai trabalhou numa indústria de ácido sulfúrico. Meu Deus! E a gente patinava nas piscinas de enxofre, se você tem uma ideia. Então, o negócio era funk, né? Mas, ok, assim, eu me criei, né? Te criaste, mesmo assim. Mesmo assim, eu e a minha irmã, a gente tem toda uma coisa, assim, de facilidade com química e com... né? Não com a química em si, né? Mas com fármacos e tudo, a gente clinica. Que maravilha! Multifacetada, Dedé. Dedé, você completou a sua formação jornalística na Sorbonne, na França. Como foi essa importante passagem na tua vida? E foi lá que o interesse pela produção cultural se intensificou? Não, na verdade, não. Eu já tinha largado o jornalismo já fazia um tempo quando eu fui fazer esse curso. O que aconteceu foi, eu larguei o jornalismo pela produção cultural, mas quando eu criei o primeiro curso de produção cultural, que foi em 86, eu criei o primeiro curso de produção cultural que eu tenho notícia no sul do Brasil. Assim, eu não tenho notícia de nenhum outro curso anterior, então eu acho que foi o primeiro mesmo, sabe? E foi em 86 que eu criei esse curso. E daí ali eu criei esse curso baseado no que eu via, o jeito que os produtores faziam as coisas. Porque eu fazia assessoria de imprensa para várias empresas de produção cultural. Eu fazia para a Opus, eu fazia assessoria de imprensa para muitas empresas grandes, outras que nem existem mais, né? Mas trabalhava fazia Porto Alegre em Cena, Feira do Livro, fazia muita assessoria de imprensa. E daí chega na hora que eu pensei assim, poxa, aquele produtor lá sabe fazer uma coisa super bem, sabe? E não faz a outra tão bem assim. Ao mesmo tempo, tem um outro que eu estou vendo ali que faz muito bem aquela parte que o outro não sabe fazer, né? Daí eu pensei, eu vou pegar o melhor do que eu vejo de cada produção, né? E fazer um método, sabe? Fazer um roteiro para que as pessoas possam fazer produção. Não tinha livro, não tinha internet, não tinha curso de produção cultural, não tinha nada. Era mato. Era mato. E daí pensei, vamos fazer isso então, vou separar essas coisas, né, e vou fazer dessa forma. E daí fiz o primeiro curso. Daí foi um sucesso, sabe? E daí eu pensei, nossa, mas se eu fiz isso aqui só com os produtores culturais que tem em Porto Alegre, e ajudou tanta gente, esse compilado que eu fiz, né, ajudou tanta gente. Imagina se eu souber como as pessoas trabalham no resto do mundo, porque não tinha como saber, né? Daí eu fiz a minha proposta para o CNPq, eu não estava nem vinculada a universidade alguma, eu fiz direto minha proposta para o CNPq e consegui. E daí fui para a França fazer esse mestrado, em que e escolhi a França. Estava associado ao jornalismo? Não. Foi numa escola de sociologia. Né? Na sociologia da Sorbonne, eu fiz
sobre as técnicas de produção cultural no Brasil e na França. Esse comparativo. Né? Mas era no IEDES, que é o Instituto de Estudos Sociais e Econômicos da Sorbonne. Quanto tempo durou, Dedé? 2 anos. 2 anos. Isso. E daí lá eu fiquei... a ideia, eu escolhi Paris por uma razão, assim, né? Que era porque a França, na época, era realmente um centro cultural do mundo, né? Então, na França, eu conseguia ter acesso à forma de fazer produção cultural na Inglaterra, nos Estados Unidos, que do mundo ocidental eram as referências na época mesmo, né? Eram 3 formas bem diferentes de fazer produção cultural. A francesa, a inglesa e a americana. E eu consegui ter acesso a todos esses porque tinha bibliotecas muito boas e conteúdos muito bons, pesquisas excelentes. E então, por isso que eu escolhi a França. E acabou sendo um país onde eu pude trabalhar bastante depois também. Que maravilha! Conta então um pouquinho como foram essas primeiras investidas culturais no exterior. O que você pensou, o que você intuiu e como é que foi? Então, isso aí me deu um desespero quando eu estava lá. No primeiro lugar, assim, foi bem desesperador, porque eu olhava e dizia: nossa, tudo funciona aqui, tudo funciona, sabe? Do lado do trabalhador da cultura, é um respeito extraordinário por esse trabalhador, o trabalhador tem uma aposentadoria digna, sabe? Tem dinheiro que ele pode receber quando ele não está em cartaz ou quando não tem temporada. Tinha todo um sistema para o trabalhador que eu olhava e dizia: no meu país não tem nada, as pessoas estão desesperadas passando fome na casa do artista quando chegam numa determinada idade, né? E aquilo me desesperava muito. Na parte da estrutura, então, nem se fala, eram teatros perfeitos, incríveis. Super bem equipados. Isso, e os espaços tinham equipamentos maravilhosos de som, de luz, era tudo funcionava, e todo o sistema funcionava bem, né? Todo o sistema. E 90% financiado pelo governo e tudo mais. Então me deu um desespero no início, eu dizia: não vou voltar mais para o Brasil, não vou voltar para o Brasil, sabe? E daí um dia eu falei para o meu orientador, que era o Jean-Michel Guy, que era um cara muito importante do Ministério da Cultura lá e que foi diretor do Festival de Teatro de Avignon, e ele um dia ele me recebeu e eu disse: eu não sei como vou fazer para voltar para o Brasil, sabe? Depois de ver tudo isso aqui e aquilo, sabe? Nada anda, é uma tristeza. E daí ele me disse uma coisa que foi super importante. Ele disse assim para mim: pois eu daria tudo para ir para lá, porque aqui já está tudo feito. Eu adoraria. Ele já tinha morado 1 ano em Brasília e ele me disse: eu gostaria muito, sabe, de ter essa chance que tu tem, de poder fazer alguma coisa, porque aqui nós nos tornamos, tu não percebe isso porque tu não está trabalhando no sistema, mas nós nos tornamos burocratas encaminhando as pessoas dentro do sistema, né? Mas lá tem como fazer a diferença. Claro. Meu Deus, aquilo caiu que era um tijolo na minha cabeça, assim, sabe? Assim, meu Deus, uau, sabe? E comecei a me dar conta, é isso, sabe? O sentido é poder fazer diferença, né, na tua vida. E daí eu voltei para o Brasil com isso na cabeça, né? Eu disse: olha, eu quero fazer diferença, eu quero ensinar a produção. Daí o curso começou a ficar forte, né? E comecei a desenvolver o curso muito mais fortemente, comecei a participar muito da vida
social do país, no sentido de aprimorar mecanismos de incentivo à cultura e fazer com que as coisas acontecessem melhor, né? Claro. E como foram levar grupos brasileiros, gaúchos, músicos, enfim, para França? Como foi Isso aí é mais hobby do que trabalho, né? Porque eu gosto muito de viajar e eu gosto muito da companhia das pessoas da cultura, né? Então, e a gente sabe que isso aí é uma abertura de caminhos, de espaços. Ninguém ganha dinheiro viajando, quer dizer, ninguém do meu círculo de amizades, né? Porque só o que eu levava para a Europa, não só para a França, mas para a Europa, eram grupos de culturais gaúchos, né? Que não tinham essa viabilidade comercial. Claro, não tinha essa dimensão internacional. Então, não é uma coisa, sabe, não era um intercâmbio comercial, né, era um intercâmbio cultural mesmo, de ficar levando pessoas para turnês, em que a gente mal e mal bancava as passagens, a hospedagem e a comida, né, as pessoas não ganhavam dinheiro com essas participações, mas acabou que deu para produzir alguns festivais muito bacanas no sul da França, na Áustria, turnês muito legais. Teve uma turnê do Arthur de Faria que a gente fez, Áustria e República Tcheca, que foi muito bacana também. Teve várias turnês interessantes, assim. Depois, mais recentemente, fui com o quarteto para um festival em Paris também. E então, sempre que tenho oportunidade de ir com as pessoas para algum lugar assim, eu gosto de ir, sabe? Não é para ganhar dinheiro, mas é para curtir a satisfação, acrescentar, né, na vida cultural desses músicos, fazer também com que eles possam trocar com artistas locais, que possam, né, ter toda um intercâmbio real, assim, né? Ai, que lindo. E ainda falando em produção cultural, né? Você que fez esse primeiro curso, né? Que deu tão certo. Me explica por que ainda tem tão poucos produtores, né? Produtores para teatro. Agora falando especificamente de teatro, né? É pouquíssimo, né? A gente não tem agente, não tem produtor. Como que você vê isso? Por que será que o Brasil é tão carente nesse sentido? Quer dizer, eu sei. No início, eu entendi que era realmente, era uma questão financeira mesmo, né? Porque o que acontecia, tá? Os produtores culturais começavam a trabalhar com teatro, com música, né? O que seja, exposições e tal, ainda jovens, né? E querendo viver o glamour dessa profissão. E daí, depois de um tempo, eles sentiam uma necessidade imperativa de ganhar dinheiro para sustentar sua própria vida, suas famílias, né? E viver com 20% do que um artista ganha é praticamente impossível, sabe? Para um produtor ter essa, né, conseguir se dedicar tão integralmente ao trabalho. Eu acho também que um produtor ele não consegue se dedicar integralmente a muitos grupos, né? Não tem como, porque é um trabalho de tempo integral mesmo. Se ele é um bom produtor, ele tem que estar o tempo todo inscrevendo artistas em festivais, tem que estar o tempo todo, né? Então, acaba que não era viável financeiramente a profissão. Então, no início, a coisa era assim, né? E daí, depois de um tempo, começou a ter uma virada de chave muito legal, que foi em função dessas coisas que a gente se referiu antes, né? Que é os mecanismos de incentivo, a internet, outras possibilidades, os editais públicos todos, né? Que estão
que são mecanismos também. Então, tudo isso conseguiu dar uma outra visão para a profissão. Tanto é que eu tenho um grupo de ex-alunos no WhatsApp que, na medida que surge uma oportunidade de trabalho, e eu vou ali, sabe? Gente, quem é que está precisando de trabalho? Mas ninguém está precisando de nada, sabe? Então, eu tenho que fazer uma nova turma de curso para conseguir, porque as pessoas estão todas trabalhando. Estão todas com editais, estão todas ganhando razoavelmente, né? Os meus alunos estão muito bem, sabe? Se tiver algum ex-aluno meu ouvindo aqui e que não está muito bem, então me escreve porque eu tenho oferta. Entre em contato, SOS. Ai, que maravilha. Mas é claro, né? A pessoa precisa saber, né? Coordenar uma carreira de um artista, ou precisa entender de como botar um projeto na Lei Rouanet, ou, né? Entender como funciona o tal mercado cultural na área, né? Exato. Na área pretendida. Eu tenho cursos no Hotmart, né? Eu tenho 3 cursos que ficam permanentes ali. E daí quem precisa faz ali o curso e já sai com alguma ideia. Fala né? mais especificamente sobre as 3 dimensões, né? Você falou que são 3, um enfoca isso, o outro aborda tal coisa, como é que eles se dividem? Os cursos, na verdade, tem um que chama Produção Agora, que é só, assim, esse período pós-pandêmico, né, de como se inserir dentro do mercado de trabalho. Tem um outro que é um completo, que é um curso grande de 30 horas, que é de produção de artista. E tem mais um pequeno, que está entre os dois, na verdade, a produção agora é bem pequenininho. E tem o último que chama... ele de projetos, né? Agora me veio junto o nome de um outro curso que eu faço junto com meu filho, de curadoria, de artes visuais, mas não é esse. Gente, esqueci. Eu não sei o que é dos editais de cultura, tá? Mas ele está ali no Hotmart, e esse aí é para ensinar a participar de edital mesmo, desde como encontrar os editais, como preencher os formulários, o que levar em consideração, a pessoa ficar prontinha para participar de edital depois que vê esses vídeos. Ai, que ótimo! Eu peço desculpas, Dedé, a minha imagem caiu, mas estamos aqui recuperando a minha imagem, já Tá a minha bem. imagem volta, mas eu estou te ouvindo, estou aqui presente. Tá bem. Atualmente você produz a ONG Doutorzinhos de Palhaços de Hospitais, os projetos nacionais de teatro da Fundação Sicredi, né, e Instituto Dexis, e os projetos especiais do Centro Histórico Cultural Santa Casa, como Sonoridades e Humanidades, atuando também curadora. Tu já falaste um pouco, mas conta um pouco mais desses outros projetos, por favor. Tá. Tranquilo. Não, o Doutorzinhos é um projeto genial, é um projeto do Maurício Bagarolo, que é o diretor dessa ONG, e é um projeto muito bacana, né? Ele é de palhaços que visitam os hospitais e fazem a alegria tanto dos internos, né, crianças e adultos, como também dos profissionais de saúde, né? Então, mesmo durante a pandemia, eles entraram como os primeiros vacinados, né, junto com os profissionais de saúde, porque os profissionais precisavam deles lá dentro dos hospitais, né? Então, eles tem um processo eles ajudam muito no processo de cura desses pacientes e de tirar o estresse das equipes de saúde. Claro. Então, é muito gratificante trabalhar nesse projeto.
É um projeto com voluntários, né, muitos voluntários, tem cerca de 70 voluntários permanentemente. Nossa, quantos? E esses voluntários, eles têm um treinamento super rígido, eles têm, e o Maurício é muito, muito rígido no controle de tudo, sabe? Então, é uma ONG muito séria, e ele é extremamente rígido. Então, os voluntários, eles têm orientação com profissionais da palhaçaria, né? Eu acho, inclusive, que meu marido já deu oficinas para eles, o Gabriel Guimar. Já deu oficinas, sim, e foram maravilhosos, os voluntários ficam loucos quando o Gabriel dá aula, né, porque é realmente muito bacana, e é tudo muito sério, sabe, o treinamento, porque, claro, tem muita gente que não aguenta o tirão, né, claro. Começa a fazer as visitas e tudo, porque emocionalmente, embora o treinamento exige muito. Para isso, emocionalmente, exige muito, entende? A gente vai lidar com uma criança com câncer, que no outro dia pode chegar lá e não tá mais aquela criança, sabe? Que terror. É bem difícil. E daí tem voluntários que desistem, né? Então, a cada semestre tem treinamento de novos voluntários. Lógico. Então, sempre se mantém esse número de... E é uma loucura, assim, o Maurício abre a seleção para o treinamento e sempre tem 150, 200 pessoas a cada semestre tentando aquelas 15, 16 vagas que tem ali para o treinamento. Que coisa é um sucesso esse projeto. Que lindo. E ele é um projeto que ele é mantido também via Lei Rouanet. Então, tem empresas que participam e tudo para que a gente possa, com esse dinheiro, manter a estrutura da ONG, manter os professores que dão aula, manter os oficineiros que são... Claro. Né? Então, tem todo um trabalho... E, claro, daí eu trabalho com a produção das agendas, tal. A Luísa, minha sócia, cuida da parte administrativa do projeto, a gente manda os projetos para a Lei Rouanet todo ano, então é por aí, mas é muito, muito legal o projeto. Que lindo, parabéns. Vamos falar um pouquinho agora sobre essa tua faceta de dramaturga, das tuas experiências com os textos montados, né, viajando. Tá, mas antes, assim, eu esqueci que eu não falei dos outros projetos, rapidinho, dá tempo? Fala, por favor, claro, tem tempo, pode falar. Não, o Sonoridades é um projeto que faz parte do plano anual do CHC Santa Casa, e ele, uma vez por mês, leva espetáculos com sonoridades diferentes, interessantes, né? Então, agora, por exemplo, a gente já tem... no próximo domingo, a Orquestra Assintomática, com o Martin Suede, vem de Lisboa, e muito legal, muito bacana, e assim vai, a gente já teve nomes incríveis, internacionais, sabe? Concertos do Wagner Cunha, com a Eiko Senda, que é uma soprano japonesa, sabe? A gente já teve... coisas lindíssimas, eu não tenho nem como citar, assim, sabe? Desde nomes nacionais, como Hamilton de Holanda, Jairo Pereira, mas nomes internacionais também, muitos, né? A gente trouxe pela primeira vez para Porto Alegre um grupo da Bolívia, né? Que foi a Luciel Izumi. Então... esse projeto nos dá muito prazer, é muito legal, porque não é uma coisa assim, sabe, da gente ficar só trazendo coisa de fora, qualquer coisa. Não, é para quem vai lá já sabe que vai ver uma surpresa e que vai sair de lá diferente, né? Que bacana. Então, é bem bacana. E o Humanidade CHC, a gente começou recém esse ano, e ele está assim, começando, né? Ele não está ainda totalmente forte, mas ele pega em cada edição um tema que as pessoas precisam discutir.
e daí a gente traz palestrantes, tem debate, tem exposição. Ai, que bárbaro! É muito legal. A gente fez sobre o humor, chamava Humor nos Tempos de Cólera, então, para entender os limites, sabe, ou a falta de limites dentro do humor. Claro, claro. Foi muito bacana. A gente fez inteligência artificial também. A gente fez, o último foi a Palavra Negra. Que lindo, né? Que lindo. E o outro foi muito bacana também, que foi depois da enchente. A gente fez um sobre o futuro das cidades, que era um jeito de entender, pensar de uma forma utópica e interessante sobre as cidades. E foi muito legal. Então, a gente teve 4 edições esse ano. E o ano que vem vai ter mais um monte. Que ótimo. E é isso. Então, me conta um pouquinho Agora vamos voltar para isso, para a tua fase autora, dramaturga, e com a experiência de ter público, né? De estar montando isso, né? Porque o teatro mesmo acontece quando é montado, né? Claro que é importante a gente ler teatro, né? A literatura também é muito bom, mas ele montado... É legal demais, assim. Eu escrevo um pouco de literatura, mas é bem pouco, né? Eu participo do Clube de Criação Literária do Beto Frizeiro, Robertson Frizeiro, que é um autor maravilhoso, né? Que recém lançou um livro incrível chamado Merci, é um livro sobre e personagem não se define o gênero, é muito legal, e ele é um cara muito sensível, e ele tem esse clube de criação literária que é tipo são oficinas permanentes, assim, de vários temas ligados à literatura, e esse clube, ele mantém também um outro perfil, que é a literatura mínima, e que tem desafios, e a gente vai escrevendo microliteratura, que vai sendo postado no Instagram. Que legal! É muito bacana. Então, eu participo tanto do clube quanto da literatura mínima há alguns anos já, e 3 anos, eu acho, e isso tem me ajudado muito também com a escrita, né? O Robertson Frizeiro, ele foi meu colega no grupo de dramaturgia, aquele da Graça Nunes, né? Então, ele é um excelente dramaturgo também. Então, para mim, eu desenvolvi muito a minha escrita graças à Graça é bom, né? E ao Beto, né? Realmente são incríveis. E daí, bom, escrevo algumas coisas que vêm na minha cabeça. Os teus temas são mais contemporâneos, Dedé? Sim, eu tenho um humor bem, digamos assim, um humor cotidiano, um pouco irônico, talvez, mas eu sei lá, são temas que da sociedade de hoje, né? Eu não escrevo nada assim de época, nada, claro. Não. Só na literatura mínima, que às vezes é um desafio assim, daí tem que escrever e pronto. Mas os textos, sim. E os textos esses da Fundação Sicredi, daí os que eu escrevi, e agora do Instituto Dexis também, que são projetos nacionais que foram feitos. O do Dexis está em andamento agora, né? E são textos que eles têm um propósito, eles têm uma missão, né? Mas a gente conseguiu fazer com que essas instituições não quisessem fazer teatro empresa nem teatro escola, não é nada disso.
né? Mas tem uma missão ali que é passar alguns valores, né? Que são principalmente valores ligados à união, cooperação, né? Então, algumas coisas assim aparecem dentro do texto, né? Tem um sentido fazer isso. Então, são textos de encomenda, sim, mas que eu adoro fazer e que são difíceis de fazer, porque tem que juntar uma coisa com outra, às vezes é para um público bem dirigido, né? Claro, claro. Eu escrevi 2 textos para adolescente que fizeram um sucesso muito grande, muito grande. Como chamam? O Qual Vai Ser é a primeira. A gente viajou durante 4 anos, fazendo uma média de 100 cidades por ano, do Brasil inteiro. Maravilha! Então, sabe, a gente foi perto de 400 cidades, assim, né? Eu acho que não chega a tanto, porque algumas vezes a gente voltou na mesma cidade depois de 2 anos, mas, sei lá, pelo menos umas 300 cidades a gente fez com o Qual Vai Ser. Que maravilha! E direção do Daniel Colin, que é um super maravilhoso diretor, né? E então essa experiência de ter uma coisa que eu escrevi dirigida por um diretor assim do cacife do Daniel, sabe? Foi uma coisa muito impressionante para mim, porque, por exemplo, o Qual Vai Ser eu escrevi e quando eu fui assistir o espetáculo, meu Deus, sabe? Eu dizia assim, não. Tu até esqueceu que foi tu quem escreveu. Eu dizia, não, mas Daniel, isso aí tu botasse no texto. Ele dizia, não, tá no teu texto isso, sabe? Porque ele deixou tão legal tudo, sabe? E foi impressionante. E o medo que eu tinha, porque para adolescente é muito difícil escrever. E eu não podia fazer aquela fórmula lá do Vende-se Sonhos, né, lá do Asdrubal, que tu usava sexo, droga e rock and roll, né, para aquele público super jovem. Eu não podia fazer isso. Inclusive, não é para adolescente, na verdade, esse espetáculo. É para final do ensino médio e início de faculdade. São jovens adultos, né? Então, muito difícil, porque esse público, eles vão ao teatro, ainda mais se vão junto com a turma da escola, eles vão para esculhambar. Né? Eles vão para esculhambar. Daí nossa, primeiro dia do espetáculo, eu tremia, assim, sabe? Pensando, meu Deus, sabe? Se eles não rirem de nada e se eles começarem a esculhambar, sabe? Mas não, foi incrivelmente bom, né? Eu acho que como a gente usou técnicas, assim, esse espetáculo ele começava com, tipo, um stand-up comedy, sabe? E daí já pegava os mais salientes ali, já brincava com eles, né? E daí o pessoal entrava num jeito no espetáculo, né? Incrível. E alguns dos textos do Renato Mendonça escreve junto comigo, esse que agora, do Instituto Dexter, que está viajando agora, é um texto meu e do Renato, chama Conta Outra. Que legal. E esse é uma comédia também, assim, esse é para adulto. Que legal. Mas é bem divertido de fazer, o processo é muito bom. Dedé, nosso tempo está correndo, eu tenho alguns minutinhos, a gente vai ter que passar em revista mais rapidamente. Gente, eu achando que estava no começo, como é bom conversar contigo. Alex, que mostre para a gente alguns momentos significativos da tua carreira e a gente vai conversando. Temos 6 aqui. Olha lá. Nossa, isso aí, olha, tá o Wilton Carangati aí, o Marcos Borghetti, tá o Ben Berardi ali. Isso é verdade. Nós estamos ali na equipe de produção do Festival Brasil 2000. Tem o cartaz do festival lá. Brasil 2000. Brasil 2000, que foi um festival que a gente fez no ano 2000 em Viena. Muito legal, que ele levou atrações do Rio Grande do Sul e do Rio Grande do Norte. Mas, que maravilha! A gente fez os 2 Rio Grandes e levou isso para Viena. E foi um festival muito bacana, muito, muito, muito bacana.
Eu não vou lembrar de cor todas as atrações que tinham do Rio Grande do Sul, mas tinha artes visuais, mas principalmente música. E estava o Papas da Língua, por isso o Hilton assumiu muito, né, que era o produtor do Papas, estava o Renato Borghetti, daí estava o Marcos também, e a gente fez juntos essa produção aí. Foi muito legal, junto com produtores da Áustria, que depois trouxeram os austríacos para Porto Alegre. Teve um intercâmbio, que legal. Teve. E o Ben era diretor da Casa de Cultura Mário Quintana, e daí foi a Casa de Cultura que recebeu os austríacos depois. Que legal. Olha, o Nelson Coelho de Castro? Isso, esse aí é a remontagem da Cidade de Lugar Nenhum, que eu comentei antes. Agora há pouco, sim. Foi agora há pouco. Então tá o Nelson e o Luiz Antônio Catafesto, que é o cunhado do Nelson. Olha só. E esse espetáculo foi isso, a gente montou lá em 83, quando eu era produtora do Nelson, quando o Nelson surgiu, assim, na música, né, eu era produtora dele. E o Nelson Coelho de Castro foi a minha primeira produção cultural, né? O primeiro show do Nelson fui eu que produzi no Teatro de Arena, chamava E o Crocodilo Chorou. Eu acho que eu assisti esse show, tenho quase certeza que sim. Muito provável, né? Tu era bem criança, né? E daí foi lá no Teatro de Arena e depois a gente... Depois de uns 2 anos ou 3, a gente fez esse aí, a Cidade de Lugar Nenhum, que fez um sucesso muito grande, porque foi o primeiro show também de música para criança, né? Era um show de música para criança. E daí a gente sempre ficou com aquilo na cabeça, porque ao longo dos anos eu encontrava pessoas que me diziam: eu nunca esqueci daquele show, eu vi quando eu era criança, sabe? E assim ia indo. Então, muito bacana, sabe? Essa revisitada, né? Que legal. Agora mesmo eu estava trabalhando com 2 pessoas no elenco, o Leonardo Barisson, que disse para mim, olha, foi o primeiro espetáculo que eu vi na vida, sabe? E que me puxou, assim. E o James Old, que é nosso técnico de som, ele disse, foi com esse show que eu fui sugado para dentro fui mordido pelo bichinho do teatro, ele disse para mim. Foi muito legal. Então, sabe, e agora poder remontar foi lindo. Lindo. Que lindo. E graças ao CHC, né, que realizou essa remontagem aí, o CHC Santa Casa, que é incrível, baita parceiro. O que é esse outro aí? Tá. Eu estou no telefone, então eu vejo pequenininho. Isso aí sou eu dando aos meus aluninhos queridos da Guiné-Bissau. Os alunos eu dei aula em Angola em 2017, em 2018 e 2019 eu dei aula em Angola. E daí o ano passado eu dei aula na Guiné-Bissau. Então, foi muito legal. Fui a convite lindos eles, né? São maravilhosos. Eu fui a convite do Paul Barrasquito, que ele foi meu aluno em Porto Alegre. Ele é francês e ele foi meu aluno em Porto Alegre, quando ele trabalhava na Aliança Francesa de Porto Alegre. E daí, quando ele foi diretor da Aliança Francesa de Luanda, de Angola, na verdade, diretor nacional, ele disse, Dedé, eu me lembro muito do teu curso o tempo todo aqui, porque falta essa base para as pessoas aqui. E daí, topa vir para cada aula. Daí eu topei, fui, e foi muito bacana. Daí, no ano seguinte, fui novamente, e dei aula em Luanda e em Banza Congo. E daí ele acabou indo para Guiné-Bissau e disse, não, vamos repetir a dose aqui na Guiné-Bissau. Maravilha! Conhecendo o mundo, graças à produção. Muito, muito bacana, muito gratificante. Eles estão, nesses países, eles não têm mecanismos de incentivo à cultura, então eu me volto mais para fazer com que eles consigam investimento do exterior, né?
e também que eles consigam aprimorar, né, a forma de atingir o público e poder viver disso. Eles estão como a gente estava quando eu comecei a trabalhar no Brasil, sabe? Porque sem mecanismo de incentivo não tem, né? Não tem mercado, não circula, não tem profissão. Então, é isso que daí ajuda. E aí... Essa aqui também são os alunos aí, alunos. Esses aí são os de Angola. Aqueles eram Guiné-Bissau e aí Angola. E aí... É a tua exposição de colagens? É a minha exposição, em São Paulo, essa aí. Essa é de São Paulo, na Galeria Recorte. Deixa eu ver... Ou é a do CHC, já não consigo ver. E o grande Ney! Olha o Ney. Então, aí isso aí também foi um outro grande revival que a gente fez no ano passado, né? Que foi os 40 anos. Acho 40 anos do primeiro disco do Ney, né? Que também tinha sido produzido por mim. Então foi divertido porque eu fiz a produção meio sozinha, assim, né? Porque a Liga tem uma equipe grande hoje, né? A Liga é a minha produtora com a Luísa, né? Então a gente tem uma equipe grande, mas daí eu dizia assim, não, só me ensinem a mexer no Simpla, que eu que vou fazer, sabe? Então, tem coisas que eu não sei mais fazer, porque a nossa equipe, que é super boa e super competente, eles fazem, né? Mas eu queria fazer. Então, eu fiz um pouco com as minhas próprias mãos para ter essa lembrança da primeira produção. E foi muito legal, porque foi a volta do Augusto Lix, assim, aos palcos. Agora o Augusto está fazendo muito show por aí, né, com engenheiros e tal, mas ele, o ano passado, ele ainda estava bem aparecendo, bem low profile, assim, ainda, então foi muito bacana ter esse show de novo. Que amor! Dedé, nosso tempo correu, tempo regulamentar esgotado. Sim. Querida, que prazer. Muito bom conversar contigo, saber mais detalhes dessa tua vida tão rica de vetores para lados diversos. Que coisa boa. Desejo sucesso nas próximas produções, nos próximos investimentos culturais aí, da Liga e de ti. Então, um prazer imenso estar aqui. Esse programa eu acho o máximo, eu acho maravilhoso, estou muito honrada de ter participado. Obrigada, e te agradeço querida. Demais, Nora, demais, porque também eu sempre fui super admiradora tua, desde Priscas Eras. Então, estou muito feliz. Espero que a gente possa se rever logo também pessoalmente. Que assim seja, meu amor. Muito obrigada a você que nos acompanhou. Minha gratidão. E daqui a 15 dias voltamos com mais um Prata da Casa. Até lá. Beijos. Você ouviu o programa Prata da Casa com Nora Prado.